Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, ó, Revolução da Inovação Aberta, do Stefan Lindegaard. Esse livro, então, ele vai abordar a questão da inovação aberta, como que ela surge dentro de um modelo novo de gestão da inovação, né, onde as empresas elas optam por não investir totalmente seus recursos em pesquisas e projetos, mas optam pela compra ou licenciamento de projetos e processos de inovação de outras empresas ou centros de pesquisa, né? Então, enquanto na inovação fechada a empresa mantém todas as tecnologias sob controle completo de todo o processo de inovação, na inovação aberta, o que se faz é uma ponte entre os recursos internos da empresa e externos, através de todo o processo de inovação, de modo a tornar possível que a inovação aconteça. Então, para funcionar, a inovação aberta precisa estar alinhada com a estratégia corporativa geral da empresa. A verdadeira diferença entre as várias formas de inovação aberta é esse nível de envolvimento dos parceiros externos e clientes e fornecedores com essa produção de inovação dentro da empresa. Então, exemplos incluem a 3M, a General Mills, Procter Gamble, IBM, Nokia, Nestlé, Siemens, Unilever. Ele dá uma tabela onde ele lista várias dessas experiências, mas ele não detalha essas experiências, né? Bom, quais são os benefícios da inovação aberta? Bom, acelerar o desenvolvimento de novos produtos e processos, abreviar o tempo de comercialização dos novos produtos, reduzir gastos de P&D. Eles dão o exemplo da parceria da Lego com a Bricks Structures, da área de arquitetura, para desenvolvimento de uma nova linha de produtos. Quer dizer, a Lego ela não detém toda a tecnologia, ela fez uma parceria com essa outra empresa. Então, outro benefício é melhores taxas de sucesso de novos produtos, né? A Procter Gamble relata que aumentou em 3 vezes a taxa de sucesso da inovação desde que ela adotou o sistema de inovação aberta em 2001. A Pringles, né, esse batata frita, né, ela foi uma solução que partiu de uma pequena padaria lá em Bolonha e que a Procter Gamble viabilizou o lançamento em menos de um ano. Então, veja, você conseguiu transformar um produto de sucesso em pouco tempo. A inovação se insere dentro de duas tendências atuais no ambiente de inovação. Primeiro, a inovação aberta se insere, né? Primeiro, a inovação se torna cada vez mais uma operação global, então que envolve a formação de redes, né? E, em segundo lugar, a transparência do conhecimento, de modo que a distribuição do conhecimento dentro das organizações e a formação de redes é um grande desafio para as empresas cada vez mais. Então isso torna a inovação aberta, assim, dentro desse contexto, né? Propicia o desenvolvimento. A habilidade de construir uma cultura de rede. Isso vai ser essencial para o papel do líder inovador. O livro ele destaca muito o papel do líder inovador no processo de inovação. O gerente da General Mills ele diz o seguinte, né? Na verdade, nós preferimos o termo inovação conectada. Em seu ponto central, tudo se relaciona com uma conexão mais eficiente com as pessoas inteligentes que possam nos ajudar a superar eficazmente nossas necessidades comerciais. Então, veja, um componente essencial para uma forte cultura de inovação é uma cultura de rede. Uma cultura de rede é uma parte crítica da cultura de inovação, que aspira a se tornar mais aberta e orientada para fora, né? Fundamental será o comprometimento da liderança na formação dessas redes. E aí o autor destaca também que a propriedade intelectual tem um papel importante nesse processo. Ele fala isso na página 202, mas não desenvolve muito esse assunto. Então,
o que ocorre? Aí ele vai falar dos processos de inovação aberta, alguns problemas que ocorrem, né? Então ele cita que o que ocorre frequentemente nessas campanhas que existem para coletar inovações dentro da empresa, né? Ou fora, no caso, por exemplo, dos hackathons, né? É que elas focam muito na quantidade de ideias, ao invés da qualidade, e ignoram muitas vezes a importância primordial do comprometimento das pessoas com o sucesso da inovação. Não basta a pessoa dar a ideia, ela tem que ter o comprometimento para transformar aquilo em realidade. Então é preciso um processo de peneiragem claro, rápido e eficiente para processar as ideias e investir nas mais promissoras, de modo que se possa dar um retorno aos colaboradores, que de outra forma vão se sentir frustrados. Focar demasiadamente na quantidade de ideias pode direcionar a cultura da inovação para o lado errado. A ordem correta deve ser as pessoas em primeiro lugar, depois os processos e então as ideias, se você quiser construir uma cultura de inovação forte e sustentável. As pessoas têm que se sentir parte do processo para elas continuarem alimentando esse sistema. As empresas precisam de líderes inovadores que foquem na estratégia e no trabalho tático de construir a plataforma interna necessária para desenvolver a capacidade organizacional de inovação. O segundo tipo de pessoa necessário são os empreendedores internos, ou seja, aqueles que vão trabalhar dentro dessa plataforma criada pelos líderes inovadores para transformar as ideias em produtos reais. Líderes e empreendedores, esses dois grupos, servirão de modelos para a abertura que é necessária para uma cultura da inovação. Então, ele chama atenção também, outro ponto que ele chama, né, que as empresas que estão nos estágios iniciais de suas capacidades de inovação, elas podem estar aspirando a dar um passo maior do que as próprias pernas. Ou seja, você mirar uma inovação radical talvez não seja a melhor solução para uma primeira abordagem. E pode estar tirando o foco de inovações incrementais que você estaria no seu alcance. Então, a busca por inovações radicais pode se transformar em um obstáculo à inovação. Você há que ter em mente que, por exemplo, as inovações radicais, elas podem levar muito tempo até que você veja os primeiros resultados. Existem poucos exemplos de inovações realmente radicais. Essa não é uma regra. Se você vai nos depósitos de patente, a maior parte são invenções incrementais, não são grandes quebras de paradigma, né? Isso é exceção. A inovação incremental é mais provável de ser bem sucedido. E empresas simplesmente podem comprar empresas menores iniciantes com projetos de inovação radical e para depois constatar que a coisa não dá certo, porque 50% dessas fusões elas não cumprem as expectativas. Então o autor conclui no final, não é somente difícil para as grandes empresas inovações radicais. Normalmente isso é contrário aos interesses e à cultura das grandes empresas. Então, é isso então. Obrigado.